O pecado é universal. Continuando a falar das características do pecado, ele também é universal. Quer dizer, você e eu nem precisamos nos conhecer, mas uma coisa da qual podemos ter absoluta certeza é que ambos somos pecadores. Todo homem, mulher e criança na face da terra é um pecador. Mesmo as crianças pequenas, por mais que façam sem querer, quando lhes é permitido andar em seu próprio caminho, são capazes das crueldades mais requintadas contra animais ou contra umas às outras. Veja que nem raça e nacionalidade oferecem impunidade ao pecado. Mesmo as nações mais evoluídas culturalmente são capazes de genocídios, assim como as mais bárbaras. Porque lembra, as câmaras de gás dos civilizados alemães são meramente formas mais sofisticadas dos facões empunhados pelos não civilizados africanos. Porque não existe tal coisa como o bom selvagem ou o pagão feliz, nem pobres, oprimidos e bonzinhos. Um missionário certa feita disse: "Eu fui ao campo missionário para impedir Deus de mandar homens bons para o inferno. Quando cheguei, descobri que eles eram monstros de iniquidade." A questão nunca foi se os homens terão uma oportunidade de aceitar a Jesus. A questão é que eles não querem a Jesus. Quando eles têm a oportunidade, eles se divertem com a morte de Jesus. Até hoje eles fazem pouca conta do sacrifício de Cristo. Sem a ação do Espírito Santo, é isso o que a humanidade sempre fará, porque o pecado é universal. O pecado também é ubíquo. Além da universalidade, o pecado afeta também cada aspecto da personalidade e da existência humana. A mente é cegada, a vontade é corrompida e incapacitada, e as emoções são confusas e pervertidas. A vontade é corrompida e incapacitada, a gente vê isso na maldade do ser humano, que se multiplicou na Terra. E a Bíblia diz que era continuamente mau o desígnio do seu coração, e que as pessoas não querem vir a Deus para terem vida, e que ninguém pode vir a Jesus se o Pai que o enviou não o trouxer. E veja que as nossas emoções também estão pervertidas, porque nós rimos de coisas que deveriam nos fazer chorar. Nossos corações ardem em raiva, ódio, inveja, vergonha, medo, culpa. E aí vem uma outra característica do pecado, que o pecado é irracional. Muitos direitos de primogenitura, sem preço, foram trocados por um prato de sopa. Muitos casamentos e famílias foram jogados de lado por uma noite de prazer ilícito. Veja que, pelo efeito temporário do uso de drogas ilegais, os maiores poderes do cérebro humano são permanentemente destruídos. Se você parar por um minuto de reflexão sobre os pecados do nosso passado, é suficiente para confirmar que nenhum deles fez o menor sentido. Veja que foi essa insanidade nas ações do filho pródigo que, no seu arrependimento, envolveu nada mais, nada menos do que cair em si mesmo. Porque não existe pecado sábio. Por isso que o discipulado tem que começar e nunca mais parar. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.